Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos estudar agora o assunto procuradores, que está no CPC entre os artigos 103 a 107. Quando eu falo de procurador, eu quero que você lembre de advogado. Por que advogado? Porque, como regra, a parte, para ela estar num processo, para ela estar com uma ação, ela tem que contratar um advogado. A regra é que a parte precisa estar representada por um advogado. Mas não basta contratar esse advogado. Esse advogado tem que estar regularmente inscrito na OAB. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que contratar um advogado e verificar se esse advogado passou ou não passou na prova da ordem. Então, lembrem-se, regra, para você entrar com uma ação, para você dar início a um processo, você precisa contratar um advogado. A parte precisa estar representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na OAB. Fechou até aí, pessoal? Sabe por quê? É porque esse advogado tem capacidade postulatória. Assunto que você estuda lá em representação, lá em capacidade processual, lá no início do curso de processo civil. Então, por conta dessa capacidade postulatória, como regra, a parte precisa contratar um advogado regularmente inscrito na OAB. Ridson, mas no juizado especial, gente, é como eu falei, a regra é que tem que contratar advogado. Existem exceções? Existem, mas elas não me interessam aqui. Quando você for estudar a Lei 9.099, se ela tiver no teu edital, ou a Lei do Juizado Especial Federal, são outros 500. Agora, para direito processual civil, regra, a parte precisa contratar um advogado e esse advogado tem que estar regularmente inscrito na OAB. Mas eu te pergunto, e se você for advogado? Se você for advogado, você fez o curso de direito e passou na OAB, você precisa contratar um outro advogado para te defender, caso você tenha um direito violado? Ah, Ridson, eu não sei, não precisa. A parte pode postular em causa própria, desde que ela tenha habilitação legal. O que é postular em causa própria? É entrar com a ação sem contratar advogado. Eu não preciso contratar advogado se eu for advogado. Então, eu posso postular em causa própria? Posso, se eu tiver habilitação legal. O que é habilitação legal, Ridson? Você ter concluído o curso de Direito e ter sido aprovado no exame da OAB. Ter a carteirinha de advogado e também não estar em nenhuma daquelas situações de impedimento e etc e tal. Então, lembra, regra, a parte tem que estar representada em juízo por um advogado regularmente inscrito na OAB. Ela pode postular em causa própria? Pode. Quando ela tiver HL. O que é HL? Habilitação legal. Fechou até aí? Beleza. Vejam só. Eu quero que você tome cuidado, porque quando você postula em causa própria, tu é a parte e tu também é o teu advogado. Tu é as duas pessoas numa só. Tu é a parte e um advogado. E quando eu inicio o processo, eu tenho que informar para o juiz o endereço que eu vou receber a intimação. Eu tenho que dizer para o juiz onde que eu moro, onde que eu resido, onde é meu domicílio. Por conta disso, presta atenção no seguinte. O advogado, quando postula em causa própria, tu sabe o que é postular em causa própria. É quando você não contrata advogado porque você é advogado. E quando que isso pode? Quando você tem habilitação legal. O advogado, quando postula em causa própria, ele tem o dever de informar para o juiz o seu endereço. Ele tem que declarar para o juiz, ele tem que informar na petição inicial ou na contestação o endereço dele. Se ele pertence a alguma sociedade de advogados, como assim sociedade, Ridson? Se ele trabalha junto com outros advogados. Ele tem que informar para o juiz se ele trabalha junto com outros advogados, se ele pertence a uma sociedade e também o número da OAB. Então, postulou em causa própria, tanto faz se tu é autor, quando tu entra com a petição inicial, ou se tu é réu, quando tu apresenta a contestação, postulou em causa própria, você tem que informar para o juiz o teu endereço, se você pertence a alguma sociedade de advogados e o número da OAB. Ridson, e se eu esquecer? E se eu esquecer de colocar o endereço? Se eu esquecer de colocar a sociedade? Se eu esquecer de colocar o número da OAB? O juiz vai extinguir? Não. Eu tenho um princípio que é o princípio da não surpresa. Pelo princípio da não surpresa, o juiz não pode proferir decisão, como regra, sem antes intimar a parte. Então, se você está postulando em causa própria, você tem que dizer o endereço, sociedade se tiver e também o número da OAB. Caso você esqueça de colocar isso daqui, o juiz não vai extinguir de plano. Primeiro ele vai te intimar para você informar isso daqui no prazo de 5 dias.
Agora, toma muito cuidado, porque se nesse prazo de 5 dias você não consertar, você não informar, aquela tua petição, ela será o quê? Indeferida. Então, lembre-se, eu posso postular em causa própria? Posso. Quando? Quando eu tiver habilitação legal. Se eu tiver habilitação legal, eu vou lá e não preciso contratar advogado, eu mesmo me defendo. Todavia, no documento que eu apresento no processo, tanto faz ser petição inicial ou contestação, eu tenho que informar para o juiz o endereço, onde eu vou receber minhas intimações, se eu participo ou não de alguma sociedade, o número do quê? Da OAB. Caso você não informe o teu endereço, caso você descumpra isso daqui, o juiz não vai extinguir de plano, por conta do princípio da não surpresa. Ele vai te conceder o prazo de 5 dias para você corrigir. E se você não corrigir, aquela tua petição ela vai ser o quê? Indeferida. O teu pleito ele vai ser indeferido. Lembrando-se que os prazos processuais no direito processual são contados em dias úteis. Outro detalhe importante. A regra de prazos no processo civil hoje é 15 dias. Então, toda vez que você vê no CPC um prazo que não é de 15 dias, fique esperto. Que são esses prazos que podem complicar na prova. E um deles está aqui. Aqui eu estou diante de um prazo de 5 dias. Só que, às vezes, tem advogado, tem autor, tem réu que é igual nômade. Como assim nômade? Fica mudando toda hora de endereço. O que vai acontecer? Tu é advogado, postula em causa própria e tu informa o endereço certinho. Só que tu informa o endereço e depois você muda de residência. Pessoal, se você mudou de residência, tu tem que dizer para o juiz, seu juiz, meu endereço não é mais o mesmo. Você tem esse dever. Tu sabe por quê? Porque o advogado, quando postula em causa própria, ele tem que comunicar a mudança de endereço. Só que se ele mudar de endereço e não comunicar ao juiz, sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai ficar mandando carta registrada por endereço que ele não mora mais. Vai ficar mandando intimação eletrônica, mas só que essas correspondências vão voltar, porque ele não mora mais lá. E daí, Ridson? Se você mudou de endereço e não comunicou, tu vai se lascar. Porque essas intimações enviadas por AR ou de forma eletrônica, elas vão ser consideradas válidas, porque a culpa é tua, quem mandou você não informar. Então, resumindo tudo isso, lembre-se. Regra, a parte precisa estar representada em juízo por um advogado legalmente habilitado, que é aquele que aprovou na OAB, passou na prova da OAB. Mas se você for advogado, tu precisa contratar outro? Não, não preciso. Você não precisa porque você tem a habilitação legal. Mas se você está postulando em causa própria, você é obrigado a informar na petição inicial ou na contestação o END só OAB. Associa o END a fim, lá da sessão da tarde, de END, né? Então, por fim, só a OAB. Você tem que informar o endereço, se você pertence a alguma sociedade e o número da OAB. Se você não informar o END só OAB, o juiz vai te intimar para você regularizar isso. Em qual prazo? 5 dias. Se você não regularizar, esse teu pleito vai ser indeferido. Da mesma forma, se você mudar de endereço, você tem que comunicar. Caso você não comunique, as intimações enviadas elas serão consideradas válidas. Fechou até aí, pessoal? Beleza. Olha só. Como eu estou falando de advogado, o advogado ele é o quê? É um procurador. Se ele é um procurador, ele é apenas um representante, ele não é o dono do direito. O dono do direito é a parte. A dona da direito, o dono do direito é o autor, o dono do direito é o réu. O advogado, ele é apenas um procurador, ele é apenas um representante. Então ele está em juízo, apresentando documentos, defendendo um direito que não é dele, defendendo que é teu. Então, como ele não é dono do direito, ele precisa de poderes para estar lá no processo. Então você tem que dar poderes para o advogado. Como que eu dou poderes? Apresentando uma procuração. Você vai chegar, quando você quer contratar um advogado, você vai contratar. Esse advogado vai te pedir para assinar uma procuração. Por que eu tenho que assinar a procuração? Porque é esse documento que comprova que o advogado está autorizado a te defender em juízo. Beleza até aí, pessoal? Olha só. Sobre essa procuração, eu preciso que vocês tomem alguns cuidados, tá? Primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham é, regra, o advogado tem que apresentar a procuração. Regra, tem que ter a procuração no processo. O advogado não pode te defender em juízo sem apresentar a procuração.
O advogado não pode te defender em juízo sem apresentar a procuração, salvo em 4 casos. Eu tenho 4 situações que o advogado pode chegar perante o juiz, perante o tribunal, e não apresentar a procuração no momento. Quais são esses 4 casos? Estão aqui. Quando eu tenho que praticar um ato urgente ou pré-decapré. O pré-decapré, lembra do tererê? Aqui é o pré-decapré, atos urgentes. Preclusão. E decapré, decadência e prescrição. Para se evitar a preclusão, para se evitar a decadência, para se evitar a prescrição e para praticar atos reputados urgentes, o advogado pode postular em juízo sem apresentar a procuração imediatamente. Lembra? O pré-decapré, pré-preclusão, decadência, pré-prescrição. Mas olha só, eu falei que ele não apresenta a procuração no momento, porque nesses 4 casos, o advogado, ele se obriga, independentemente de caução, ele não precisa dar nenhuma garantia, mas ele vai ter que apresentar a procuração no prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período, por despacho do juiz. Isso eu não entendi. Olha, eu te disse que o advogado, ele está te defendendo. Para isso, você tem que dar uma procuração para ele, não é isso? Até aí tá beleza. Acontece que essa é a regra. Ele não pode postular sem você dar a procuração, salvo 4 casos. Existem 4 casos que o advogado postula em juízo sem a procuração. É o pré-decapré. Praticar atos reputados urgentes. Pré-preclusão. Decapré, decadência e prescrição. Só que ele não apresenta a procuração na hora, mas ele tem que apresentar a procuração depois de algum tempo. Que tempo é esse? 15 dias, prorrogáveis por outros 15 dias. Esse advogado, ele precisa dar alguma garantia para o juiz, alguma caução? Não, é independentemente do pagamento de caução, é independentemente de qualquer caução. Ritson, eu estou na dúvida, Ritson. E se o advogado não apresentar a procuração nesse prazo, o que vai acontecer? Gente, se passou os 15 dias, o juiz prorrogou por mais 15 dias, o advogado não apresentou procuração, que poderes que ele tem para te defender? Nenhum. E que prova que ele tem? Nenhuma. Então, tu sabe o que vai acontecer? Esse advogado que não apresentou procuração e não ratificou o ato, ele que não ratificou, ele que responda. Quem responde por perdas e danos, quem responde pelas despesas é o advogado. Isso, que louco! Tem algum exemplo sobre isso? Tem. Imagina o seguinte. Imagina que tem uma pessoa que ela está numa cama de hospital. E ela está para morrer, velho, ela está nas últimas. E ela precisa urgentemente de um tratamento médico, porque ela está sofrendo o risco de perder a vida. Nesse caso, aparece um advogado. O advogado olha a pessoa na cama e fala assim, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. E esse advogado, ele chega lá com o juiz. Seu juiz, eu quero defender aquele fulano que está lá na cama. Nessa situação, o advogado não precisa apresentar a procuração imediatamente, porque ele vai praticar um ato o quê? Urgente. Aí o advogado dá o início ao processo e tudinho. Só que o advogado tem que apresentar a procuração em qual prazo? 15 dias, prorrogáveis por outros 15 dias. Passa esse prazo e o advogado não apresenta nada. O advogado pode se justificar? Pode se justificar. Eu posso ter uma força maior, pode justificar. Mas assim, não me interessa isso agora. Pessoal, se o advogado não apresentar a procuração nesse período, alguém tem que pagar despesas do processo. Alguém tem que pagar as perdas e danos. E se o advogado não ratificar, se ele não apresentar, quem responde é o próprio advogado. Fechou até aí, pessoal? Tranquilo? Então eu já sei da procuração. A regra é você apresentar a procuração, salvo nesses 4 casos, em que você deve apresentar a procuração no prazo de 15 dias, prorrogáveis por outros 15. Quando eu falo nessa procuração, toma cuidado. A procuração, ela pode ser física, no papel, e se for no papel, ela tem que estar assinada. Mas falando em assinatura, hoje em dia no processo civil, a regra é o processo eletrônico. Tudo tu vai ouvir falar em processo eletrônico, e eles vão te perguntar, essa procuração
pode ser assinada eletronicamente? Você vai marcar que pode. Essa procuração, ela pode ser assinada eletronicamente. Ela pode ser assinada digitalmente. Outro detalhe importante. Nessa procuração existem alguns requisitos mínimos previstos no CPC. Na procuração tem que estar o nome do advogado. Afinal de contas, eu sei quem é a parte, mas eu estou dando poderes para qual advogado? Senão qualquer advogado chega com a procuração lá, não é assim. Então na procuração tem que estar o nome do advogado. Tem que estar o número da OAB do advogado. Por que tem o número da OAB? Para comprovar que ele está regular. O número da OAB, o endereço desse advogado e também a informação se ele participa ou não de alguma sociedade de advogados. Hidson, toda hora tu está falando em sociedade de advogado, por que isso? Porque imagina o seguinte, imagina que eu tenho 3 advogados, 3, e um dos 3 é marido de uma juíza. Então, eu tenho 3, só que esse aqui é marido de uma juíza, os outros 2 não. O que esses 2 fazem? Esses 2 entram com uma ação e a ação cai no colo, cai na mão, cai no gabinete da juíza, que é a esposa do colega deles. Te pergunto, a juíza, ela pode julgar essa ação? Hidson, não sei. Não, ela não pode. Ela está impedida de julgar essa ação. Porque, gente, por favor, né? Pelo amor de Deus, o marido dela, ele pertence a uma sociedade, né? Que tem esses advogados que estão postulando em juízo. Então, nesse caso, essa juíza, ela é impedida. É por isso, gente, que o advogado tem que informar se ele pertence ou não a uma sociedade e indicar o nome da sociedade. Tudo isso tem que estar na procuração. Ela pode ser assinada digitalmente, tem que dizer o nome do advogado, tem que estar a OAB, também tem que informar o endereço e também se tem sociedade ou não. Outro ponto importante. O processo, ele tem todo um trâmite. Tu entra com a petição inicial, tu exerce o direito de ação e o processo vai, marca a audiência, tenta conciliar, sentença. E quando o juiz dá a sentença, ele deu a sentença, eu tenho que atualizar o valor, tenho que fazer o quê? Liquidar. Se liquidou, eu vou falar para o réu e falar, réu, você foi condenado, paga. Se ele não pagou, eu vou fazer ele cumprir, eu vou executar essa sentença. A pergunta é, para cada ato do processo, eu tenho que dar uma procuração para o advogado? Não, pessoal. Salvo disposição expressa, ou seja, a não ser que tenha alguma disposição em contrário, a procuração concedida na fase de conhecimento, ela vale para todas as fases do processo. Então, salvo disposição em contrário, aquela procuração dada no início do processo, ela vale até o final. E com ela o advogado pode recorrer e fazer outras coisas. Falar em recorrer, toma muito cuidado com um ponto. Quando eu falo em procuração, a procuração geral para o foro, ela concede para o advogado poderes para praticar todos os atos do processo, salvo alguns. Como assim, Edson? Olha, eu te pergunto. Você contrata um advogado e o advogado está te defendendo. E saiu a condenação, 20 mil reais. O advogado pode receber a grana? Será que ele tem poderes para isso? Edson, eu não sei. Para saber se ele tem poderes ou não, nós temos que estudar quais os poderes que essa procuração dá para o advogado. E o código diz para a gente o seguinte. O código fala que a procuração geral para o foro, essa procuração geral assinada pelas partes, assinada pela parte, ela pode ser concedida por instrumento público ou instrumento particular. Como instrumento público ou instrumento particular? A procuração geral, a parte vai lá e assina. Essa procuração, ela pode ser concedida no cartório. Não tem aquele cartório que você vai lá reconhecer firma? Pois é. O advogado pode fazer contigo uma procuração lá, que é uma procuração por instrumento público. Mas o advogado também pode fazer essa procuração no seu próprio escritório. E é o que acontece na maioria das vezes. Você vai contratar um advogado, o advogado abre um arquivo lá do Word e vai te perguntando os dados. E ele vai digitando, preenchendo, ele imprime e te dá para te assinar. Você não assinou uma procuração num cartório, você assinou uma procuração no escritório do advogado. Ela é válida? É. Apesar de ter sido no escritório, apesar de ser por instrumento particular, ela é válida. Então lembra, a procuração pode ser tanto por instrumento público, quanto instrumento particular.
Essa procuração assinada pela parte, essa procuração geral, segundo o CPC, ela concede ao advogado poderes para praticar todos os atos do processo. Então, o advogado pode fazer perguntas para as testemunhas, ele pode recorrer, ele pode apresentar petições, ele pode apresentar contrarrazões e etc. Então, essa procuração geral, ela concede para o advogado poderes para praticar todos os atos do processo, salvo o Sitcom, Detran, da firme, assim, 3 ré. Parada louca é essa, velho? Tá maluco? É um mnemônico, pô. Vejam só. Eu tenho que tomar cuidado, porque existem alguns poderes que essa procuração geral não dá. Existem alguns poderes que o advogado só pode exercer caso haja uma cláusula específica nessa procuração. Tem que estar de forma específica. Advogado, você pode isso, advogado, você pode aquilo. Se não tiver de forma específica, ele não faz. Então lembra, a procuração geral concede para o advogado poderes para praticar todos os atos do processo, salvo Sitcom, Detran, da firme, assim. Fala sensual, assim, tem um da, assim, 3 é. É difícil não, pô. Sitcom, Detran, dar firme como? Assim. Dar firme, assim, 3 é. Esses poderes aqui, o advogado só pode praticar se tiver na procuração uma cláusula o quê? Específica. Que poderes são esses? Cite, primeiro, receber a citação inicial. O advogado só pode receber a citação inicial se nessa procuração tiver uma cláusula específica dizendo: advogado, você pode receber a citação inicial. Se não tiver, ele não pode. Confessar. O advogado só pode confessar se tiver cláusula específica nessa procuração dizendo: advogado, você pode confessar. Já pensou? Ele confessar por ti? Pô, precisa de cláusula específica. Desistir. O advogado só pode desistir da ação se tiver cláusula específica na procuração. Ritsu, esse é transar? É quase transar, mas não é transar, é transigir. Transigir é negociar, fazer acordo. Ora, o advogado só pode fazer acordo em teu nome se tiver cláusula específica na procuração. E o dar quitação. O advogado só pode dar quitação se tiver na procuração a cláusula específica dando poderes para ele dar quitação. Firmar compromisso. O advogado só pode firmar compromisso se tiver cláusula específica na procuração. Assim, esse assim, gente, é a assinatura naquela declaração de hipossuficiência financeira, hipossuficiência econômica. Como assim, Ritson? É porque no processo, a regra é que ele não é gratuito, você tem que pagar. E você tem que pagar despesas de forma adiantada. Só que se você não tiver grana, se você tiver com insuficiência econômica, você assina uma declaração dizendo: seu juiz, eu estou liso, eu não tenho dinheiro. A assinatura dessa declaração de hipossuficiência, ela só pode ser feita pelo advogado se tiver na procuração cláusula específica. E os 3 renunciar, reconhecer e receber. Renunciar, reconhecer e receber. Nesses 3 casos, o advogado só pode fazer se tiver na procuração cláusula específica. Toma cuidado com um que cai muito em prova, que é recorrer. Para não confundir com os 3 R's. Para recorrer, eu preciso de cláusula específica? Não. Aqui não tem recorrer. É renunciar, reconhecer e receber. Renunciar, reconhecer e receber. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora que eu sei que nesses casos o advogado só pode praticar sobre cláusula específica, tu está quase 100% em procuradores. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou apagar o quadro e nós vamos finalizar esse tema. Até daqui a pouco, pessoal. Fui, tchau!